Olá! Fala, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só, não sei se vocês estão vindo de outros vídeos, estão assistindo na sessão Quem Sou Eu, vários vídeos na sequência um do outro, ou estão entrando nesse vídeo pela primeira vez. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo agora, que é um vídeo para falar sobre os meus conhecimentos que eu tenho nas áreas que eu tenho bastante desenvolvimento. Então, eu estou fazendo assim, bom, tem o canal aqui, o canal Mestre da Felicidade, que é um canal para falar de felicidade, e aí, neste canal aqui, a gente tem várias sessões diferentes, várias áreas diferentes de vídeos diferentes que eu falo, e todos os vídeos relacionados à nossa felicidade. Todas as áreas da nossa vida que influenciam a nossa felicidade. E aí, a primeira sessão que tem aqui no canal é uma sessão que eu criei, que se chama Quem Sou Eu, que é justamente para eu me apresentar para vocês, para eu falar quem eu sou para vocês. Como eu vou falar nesse canal, eu vou falar de várias áreas da nossa vida, eu resolvi criar vídeos falando sobre as áreas que eu vou falar aqui, para vocês saberem qual é a bagagem, a experiência que eu tenho para falar desses assuntos. E todos os assuntos que eu estiver falando aqui são assuntos que eu tenho bagagem, que eu tenho um nível avançado de conhecimento, que eu tenho certa maestria, e por isso que eu resolvi dividir com vocês, né? Então, como eu venho falando nesses outros vídeos que eu falo sobre mim, como eu venho falando sobre as minhas principais qualidades, eu falo que assim, as principais áreas que eu tenho bastante desenvolvimento são espiritualidade, transição planetária, felicidade, área de autoconhecimento e de saúde também. São áreas que eu tenho bastante estudo, bastante aprofundado, que eu me dedico bastante, que eu gosto e que me aprofundo bastante. Então são áreas que eu venho fazendo vídeos sobre cada um dos assuntos para poder falar para vocês qual é a bagagem que eu tenho sobre essas áreas, para que vocês me conheçam mais. E aí depois, quando for assistir os vídeos sobre essas áreas, saibam qual é a bagagem que eu tenho, né? Qual a experiência que eu tenho para poder falar daquelas áreas, né? E aí nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre minha bagagem na área de saúde, tá? De saúde. Então vamos lá. E eu tô falando de saúde por quê? Porque saúde também está relacionada à nossa felicidade. São coisas que eu vou falar aqui de assuntos que vão influenciar na nossa felicidade, no aumento da nossa felicidade, e saúde está muito envolvido com isso também. Então vamos lá. Qual que é a minha bagagem e minha experiência com relação à área de saúde? Gente, eu acho que mais ou menos na minha adolescência, mais ou menos, eu comecei a ler um livro, eu li o primeiro livro que era um livro sobre expressão corporal, né? Sobre gestos, expressão corporal, onde ensinava sobre expressão corporal, a gente lê as pessoas, lê os gestos das pessoas, né? Então, ali eu comecei a entender um pouquinho mais sobre corpo, sobre expressão corporal e a relação toda que vai chegar mais à frente eu vou entender sobre saúde, né? Mas aquele foi o primeiro livro que me estimulou a entender um pouquinho mais sobre as partes do corpo e depois as expressões do corpo, como o corpo se expressa, e mais pra frente eu entender que era um nível de expressão corporal, de você ler os gestos das pessoas, né? E aí o que acontece? E aí isso foi me trazendo um entendimento que mais pra frente me ajudou a entender sobre as doenças e os processos de cura, o processo de adoecimento e o processo de cura em cada parte do nosso corpo, né? Então ali acho que foi meio que uma base assim pra mim, né? Isso na adolescência. Aí mais pra frente, mais de 10 anos depois mais ou menos, eu fui fazer um curso para ser uma espécie de terapeuta, né, na área de saúde, né? Chamava curso de saúde em psicossocial. Aqui era um curso que ensinava um pouco da relação da nossa psique, da nossa mente com o adoecimento do nosso corpo, né? Então era uma relação meio que de psicologia, assim, sabe? Um curso sobre a mente, né? Como a gente adoece na mente, como a gente adoece no corpo também, né? E era mais uma relação assim, falava um pouquinho mais dessa linha psicossomática, né? Dos pensamentos com os sentimentos e com o nosso corpo, né? E tudo mais. Então ali as coisas foram ficando mais claras. E sendo que nesse intervalo todo eu fui lendo muita coisa sempre sobre psicossomatismo, então eu me aprofundei muito nessa linha de psicossomatismo, né? Na relação do pensamento com o corpo, né? E depois eu fui entendendo um pouco mais das emoções, com a relação das emoções com o corpo, nossos sentimentos com o nosso corpo, com o adoecimento, né? Eu comecei a perceber que quando a gente está no nosso estado emocional, isso logo depois da adolescência, nos 20 e poucos anos assim, eu comecei a perceber que quando eu ficava doente, quando as pessoas ficavam doentes, quando a gente abalava nossas emoções, a gente ficava doente, a pessoa que tinha dor de cabeça, ela ficou tensa, teve dor de cabeça, a pessoa teve alguma coisa lá, eu tive gastrite, uma época eu nunca tive gastrite na vida, mas uma época eu tive um momentinho lá que eu tive gastrite, que eram as minhas preocupações que estavam me gerando gastrite. Então, eu comecei a ver quando as pessoas ficavam meio estressadas, elas ficavam gripadas.
gripadas, né? Então, com o passar do tempo, eu fui observando as pessoas, a mim mesmo e as pessoas, e percebendo como os pensamentos das pessoas estavam relacionados com o corpo, com a saúde da pessoa. Os pensamentos, os sentimentos e o corpo, como eles estavam interligados, né? E que todas as preocupações, que geravam preocupações emocionais, eram levadas para o corpo. E aí fiz esse curso também, aí me aprofundou cada vez mais nessa consciência toda, e de lá para cá eu vim aprofundando cada vez mais, entendendo cada vez mais, porque aí eu comecei a unificar, entender os pensamentos, com entender os nossos sentimentos, que são o quê? Nosso campo emocional, o nosso campo energético, os nossos chakras, né? Como são os nossos chakras, como eles agem, né? E como eles agem no nosso corpo físico. Então, com o passar do tempo, fui entendendo a relação do pensamento com o sentimento, que são os nossos chakras, nossas energias, né? Nosso campo áurico, e com o nosso corpo físico. E aí eu fui desenvolvendo um método próprio meu de entender e analisar todo o processo de adoecimento e de cura. De como a gente adoece e de como a gente cura, né? Então ali eu fui entendendo cada vez mais que, na verdade, a gente tem uma consciência, né, que é desvinculada da mente, que ela só usa a mente, é um negócio mais profundo. A gente tem uma consciência, a consciência está vivenciando a nossa vida humana agora, a nossa consciência está vivenciando a vida humana agora, a nossa consciência ela está ligada com a nossa mente está ligada com as nossas emoções, que é nosso campo áurico, que são nossos chakras, né, toda a parte energética dos chakras, e que esses chakras estão ligados com o nosso corpo físico. Então vamos dizer assim, quando tirando a consciência de fora para não ficar uma coisa um pouco mais difícil agora, uma coisa mais didática, é como a nossa mente, nossos pensamentos, como a nossa mente está ligada com a nossa mente, como nossos pensamentos estão ligados com os nossos sentimentos e como nossos sentimentos estão ligados com o nosso corpo físico, que faz a gente adoecer ou se curar, ou ficar saudável. Então, eu comecei a perceber toda essa relação do pensamento com o sentimento e com o corpo físico, com as nossas atitudes, né? E de como o nosso pensamento está ligado com os nossos sentimentos, as emoções e como ele está ligado com a nossa saúde física, né? E aí eu entendi o processo de adoecimento e o processo de cura, né? E então, essa é a minha bagagem. Então, eu estudei um monte, li vários livros diferentes sobre essas questões todas de processo de somatização, de adoecimento do corpo, de como a gente adoece, como a gente se cura, e criei minha própria visão sobre tudo isso, minha própria forma de entender e de trabalhar esse entendimento todo de adoecer e de curar, né? Então eu tenho uma visão muito, muito aprofundada sobre isso. Tanto que mais pra frente eu vou começar a fazer cursos aqui, entregar para vocês, né, cursos sobre esse processo todo de adoecimento e de cura, para que cada um entenda a si próprio e comece a se curar também, né? O adoecimento faz parte da nossa vida humana porque são as nossas emoções, nossos sentimentos. Toda vez que a gente tem sentimentos negativos, aquilo bloqueia nosso fluxo de energia, que depois ele traz para o corpo, né? Porque quando bloqueia o fluxo de energia, o nosso corpo físico para de ser alimentado por essas energias todas e que nosso corpo começa a não funcionar tão bem porque os nossos órgãos começam a não funcionar tão bem porque eles não estão sendo alimentados energeticamente, né? Por esse campo energético todo, e aí começa o princípio de começar a adoecer em qualquer parte do nosso corpo, né? Então, o meu conhecimento sobre saúde foi se aprofundando cada vez mais. E hoje tem uma visão muito, vamos dizer assim, uma visão holística, uma visão completa assim, o máximo que eu entendo hoje, né? Eu estou sempre em processo de aprendizado e de evolução, então cada vez eu entendo mais. Mas eu me vejo hoje com uma visão muito completa, assim, muito avançada, não completa, completa é o 100%, né? Mas uma visão muito avançada, ou completa até pela composição do ser humano, com os vários corpos que a gente tem, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo consciencial, né? Então, a gente tem vários corpos sobrepostos, vários corpos energéticos sobrepostos, e são várias formas diferentes, mas são todos interligados e que auxiliam nesse processo da gente estar na fluidez energética ou fora da fluidez energética que leva ao adoecimento ou à cura, né? E a cura ou estado de saudabilidade, de estar saudável, né? Então é isso, gente. Então assim, eu tenho uma visão, eu desenvolvi com o passar do tempo, da adolescência até agora, né? Já estou com 44 anos, né? Então bastante tempo, uns 30 anos quase, né? Que eu venho estudando, percebendo, analisando, refletindo em mim mesmo, esse processo todo de saúde, de adoecimento, de cura, nas pessoas, né? E essa relação toda, quanto os pensamentos influenciam nos sentimentos, que influenciam nas atitudes das pessoas. Então, gente, eu acho que eu cheguei numa visão bem avançada, né, para esse assunto, né, para essa questão de entendimento sobre saúde, né? E aí, por ter esse conhecimento todo, que eu acho que é bem avançado, eu acho que eu tenho bastante bagagem para dividir com vocês, né?
Então, esses cursos de terapia que eu fiz, esses cursos de terapias, e toda a bagagem que eu tenho durante toda a vida aqui e tal, né, me ensinaram bastante. E também tive uma participação também pontual em alguns ensinamentos dos mentores interdimensionais que circulam o universo todo e que me ensinam algumas coisas, que me ensinaram algumas coisas de saúde também, né, numa certa época, né. Então, eu também tenho aprendizados que eu tive com eles também, né. Então, assim, é bastante bagagem legal e que eu tenho aqui para dividir com vocês, tá? Então, gente, é isso aí. Esse vídeo agora aqui, que eu queria falar agora para vocês, é sobre a área de saúde mesmo, para vocês saberem um pouquinho mais da minha bagagem de saúde, para entenderem quando for falar de saúde, né, entenderem qual que é o meu ponto de vista, minha bagagem, para poder falar com vocês e dividir os conhecimentos cada vez mais que eu vou dividir com vocês, tá? Com o desejo do quê? De ver vocês cada vez mais conscientes sobre si mesmo, se dominando cada vez mais, se tornando cada vez mais saudáveis, fortes, felizes, vigorosos e com cada vez mais plenitude para viver essa vida humana, com cada vez mais saúde física e força para estarem bem, para poderem curtir bastante, com bastante energia. Beleza? Beleza, gente? Então é isso aí. Então é assim que eu termino esse vídeo agora, tá? Mais pra frente eu vou vir com outros vídeos aqui para falar um pouco mais de outros conhecimentos que eu estou já quase concluindo para dividir com vocês também de coisas de qualidades que eu tenho desenvolvidas para dividir com vocês. Mas por enquanto eu termino nesses conhecimentos que eu tenho bastante maestria agora, tá? Com esse de saúde, que é o último deles agora. Mas vai ter mais pra frente de outras áreas que eu também estou em desenvolvimento, que eu estou quase chegando numa maestria. Aí eu venho para falar para vocês também dessa área. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então valeu, tá aí, já conhece um pouco mais sobre mim e sejam bem-vindos aos vários vídeos que eu vou fazer cada vez mais aqui pra frente para dividir com vocês bastante conteúdo, bastante informação, bastante riqueza para ver vocês cada vez mais felizes e saudáveis e fortes e com todos os campos da vida muito desenvolvidos para serem cada vez mais felizes e plenos com vocês mesmos. Beleza? Então é isso aí, gente. Então valeu, um abraço para vocês e até os próximos vídeos. Valeu, gente!